Nós vamos conversar sobre o Moto Edge 30, tá? A primeira coisa que eu quero falar sobre ele são as cores que a gente tem, tá? Vocês estão vendo aqui no site que nós temos o rosé, que é esse daqui. Depois a gente tem o grafite. E esse aqui eles falam que é azul, mas a tonalidade assim do azul parece que tá mais para um verde mar, digamos assim. E ele tem 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento. Ele tem um fato muito interessante também. Se você quiser é, pegar parte desse armazenamento para transformar em memória, você pode. Você pode pegar até 2 GB do armazenamento para transformar ele em memória, totalizando então 10 GB de armazenamento. Se você já gostou da informação que eu trouxe até aqui para vocês, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e aumenta a divulgação do nosso conteúdo aqui, para que outras pessoas também recebam. Então vamos continuar. Além das cores, o fato que eu achei muito interessante e eu quis trazer para vocês, é que ele tem as câmeras deles começa a partir de 50 megapixels, tá? Então essa é uma das vantagens. A menor câmera dele é de 32 megapixels. Mas, outro ponto que eu achei interessante também, ele tem os três modos de câmera presente, que é o Ultra Wide, que é aquela que eu já falei aqui em outros vídeos, inclusive do iPhone. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem também. E nós temos a câmera Night Vision, que é o que? Ela dá ela dá uma equilibrada nessas cores. Se você tiver num ambiente mais mais escuro ou for tirar uma foto à noite, ela consegue reduzir, aumentar a luminosidade da foto para você. E assim não vai ficar uma foto tão borrada, aquela foto que você não consegue pegar nada, tá? O interessante dessa câmera aqui é que ela tem esse modo macro, como vocês estão vendo pela foto. Ele faz o que? Ele tira a foto mais próximas, já dada o zoom, tá? Então você consegue pegar, tirar fotos com um zoom maior sem perder a qualidade, sem ficar borrado. Um exemplo: você quer tirar foto de uma etiqueta, de alguma coisa, de algum produto que você comprou, você pode usar essa câmera. Outro exemplo que não sei se muitos de vocês sabem, sabe aquele microscópio USB que você conecta, aquele microscópio científico, que ele tem uma lente e você conecta no computador e você consegue ver a pele da pessoa, o que tem embaixo da pele. Ele também é muito usado para celular. É mais ou menos esse esquema aí. Você consegue dar zoom em partes que estão muito que você não conseguiria ver a olho nu com tanta nitidez. Esse modo de foto possibilita isso para você. Outro ponto também que a gente vai ter o até 25, aqui está descrito por ele, até 25 centímetros de distância. Capture os mínimos detalhes e a arte da natureza e muito mais. Aí serve para basicamente o que eu falei para você, tá? E ele tem também a capacidade, como vocês estão vendo, do camera raw,
que ele faz? Você pode quem utiliza Photoshop vai saber mais ou menos o que eu estou falando. O que você pode fazer? Você pode trabalhar o equilíbrio das cores, deixar mais quente, mais frio, o seu rosto mais claro, mais escuro. Você pode determinar a claridade que o seu objeto vai ter. Tu, uh, Tudo isso você pode determinar pelo Camera Raw. E outro ponto também, a câmera frontal, que é a padrão, você consegue tirar você consegue tirar foto com 32 megapixels, coisa que outras câmeras não vêm. A maioria delas são 12 em alguns casos, eu já vi. Mas isso considerando uma grande evolução, eu achei até aqui, tá? Mas outro ponto que me chamou muita atenção relacionado a esse aparelho é que você você pode usar ele também como um computador, tá? Daí vamos dar um exemplo mais claro. Você quer fazer uma aula pelo pelo Zoom, que é onde muita gente utiliza para fazer as suas aulas de algum curso que você está fazendo. Tem uma novidade aí. Você você pode fazer uso do celular para fazer para utilizar o Zoom ou chamada de vídeo no WhatsApp ou qualquer outro aplicativo sem precisar ficar usando ele apoiado na mão, segurando o aparelho na mão. O que eu quero dizer com isso? Esse aparelho da Motorola você tem você tem a função de transformar ele num computador, ou seja, ele vai conectar-se à sua rede e você vai poder fazer o uso desse recurso, conectar o seu aparelho na televisão e assim você assiste a sua aula num formato grande, sem precisar estar com o aparelho na mão. Isso eu achei muito interessante, tá? E você pode também utilizar ele para utilizar o Office, se você se você fizer assinatura daquele Office online, você também pode fazer uso dele para editar seus textos, até mesmo fazer o roteiro do seu vídeo aqui para o YouTube, se você no caso não quiser fazer uso de um computador, você também pode fazer uso disso, tá? Outro ponto também que nós temos nesse aparelho, ele tem o desbloqueio por touch, só que ele fica mais ou menos aqui no meio da tela, mais ou menos por esse ponto aqui, tá? Então você consegue desbloquear como se você tivesse um iPhone. Só que a diferença dos iPhones mais antigos é que você tinha um botão aqui na parte de baixo. Aqui você não vai ter isso. Você vai ter que exercer uma pressão. E ele conta também com desbloqueio facial. Tá? E outro ponto também que chamou muito a minha atenção é você poder fazer uso de ele vir com fone de ouvido na entrada USB tipo C, coisas que outros aparelhos não vêm. Você tem que, a exemplo do Samsung do Z Flip 4, ele não vem nem essa entrada. Ele vem a entrada para você carregar,
mas ele não vem. Ele vem com fone de ouvido, mas não é sem, é Bluetooth. Significa dizer então que você vai acabar consumindo a sua bateria mais rapidamente, tá? E ele vem com carregador de 33 watts. Esse aparelho vem na caixa para vocês. Ele vem com fone de ouvido, carregador e mais uma capinha, tá? Então, basicamente o que eu tinha para explicar para vocês sobre o produto é isso, tá? E mais uma coisa que eu gostaria de explicar. Ao fazer o espelhamento na televisão, você não vai ficar com o celular, que vai ficar aquelas faixas pretas do lado. Ele vai ficar como se fosse uma interface do Windows. Você também tem esse modo mais antigo de espelhamento, mas você vai ter também esse modo de espelhamento mais atualizado, desenvolvido pela Motorola, que ele vai pegar a sua tela inteira. Sendo assim, então não vai ficar as sobras pretas que ficam do lado da tela quando ele não está pegando a tela inteira. Então, você pode fazer o espelhamento via cabo USB-C, que é o que vem na caixa, ou você pode fazer via espelhamento pelo Wi-Fi. Tem esses recursos também. Lembrando, se você for fazer a chamada de vídeo, o próprio dispositivo vai ter um atalho que você clica nele e você vai ter apenas você vai usar apenas para chamada de vídeo. Você pode usar ele também para jogar na tela inteira. Porém, você vai ficar limitado a usar o celular como se fosse mouse, a não ser que você conecte um joystick nele ali, tá? Então, basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa tarde a todos. E deixe seu like e compartilhe o vídeo.